Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá. E nesse vídeo quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive no dia 17 de fevereiro de 2019. Pois bem, e nessa experiência eu já estava fora do meu corpo. Eu não me vi saindo do meu corpo, mas eu já sabia que eu já estava fora do meu corpo. Eu estava flutuando no ar, em um lugar onde as ruas não eram asfaltadas, as ruas eram todas de terra, e eu estava flutuando no ar. E nesse momento me aparecem dois anjos na minha frente. Um pelo nome de Isabel e outro pelo nome de Daniel. E esse anjo pelo nome de Isabel começou a dialogar comigo mentalmente. E ele me falava mentalmente que a gente ia descer para o abismo. E que nesse abismo a gente ia parar no inferno. E que lá no inferno nós íamos para uma das salas de reuniões que tem lá, que a gente ia participar de uma reunião que ia ser feita lá no inferno. E ele me orientou que a gente teria horário para chegar e horário para sair. E que também era para me prestar atenção na reunião. E no momento que a gente fosse sair também, no momento que fosse chegar da hora de sair, era para eu sair rapidamente e era para mim acompanhar ele, o anjo Isabel. Os dois iam descer comigo para o abismo, mas eu ia acompanhar somente um. O anjo pelo nome Isabel, que eu teria que acompanhar ele na volta. Não era para eu sair de perto dele, era para eu voltar junto com ele quando findasse esse tempo. Porque se eu não saísse de lá quando findasse esse tempo, se eu não saísse no momento exato, eu não ia conseguir sair de lá mais. Foi o que esse anjo me disse. E esse anjo, Isabel, segurou no meu braço direito e o anjo Daniel segurou no meu braço esquerdo e a gente começou a descer para o chão adentro. Era tipo, como que eu posso dizer? Era como se a gente estivesse descendo por um barranco de estrada de terra. Só que era um buraco, a gente só descia. E descia, tinha pedregulhos, tranqueira, pedras, sujeira, só tranqueira que a gente via no caminho, na descida. E a gente foi descendo para a terra dentro. Era tipo um abismo. Ao mesmo tempo que a gente descia, tipo como se fosse um barranco de estrada de terra, era como se fosse um abismo, e a gente descia, e descia, e descia, e tranqueira no caminho, pedra, terra, escuridão. Foi muito longo a trajetória para descer até lá. E a gente foi descendo ladeira abaixo. Mas essa ladeira é como se fosse um barranco. Porque era terra, era chão de terra.
ao mesmo tempo que era um barranco que a gente descia, era como se fosse um abismo. Era um abismo, né? A gente estava descendo para o abismo. E era muito longe a estrada, a trajetória para chegar até lá. A gente foi descendo, tinha pedras, muito pedregulho, muita pedra, muita tranqueira no caminho, muito lixo, muita tranqueira para descer. Era uma estrada muito difícil para descer, uma estrada de terra difícil, como se fosse um barranco, mas ao mesmo tempo um abismo, e muito longe a descida, muito longa e longe. E fomos descendo, tranqueira abaixo, fomos descendo, só terra e abismo. E fomos descendo, até chegar em um lugar escuro, não tinha uma iluminação boa ali, mas já era o inferno, no lugar que a gente chegou lá embaixo. Mas pensa num lugar bem distante, bem longe. Pensa em uma tranqueira, em um abismo, que você só desce, e você quase que nunca chega ali. Mas quando a gente chegou lá embaixo, que a gente começou a entrar para aquele túnel adentro, vou falar túnel, mas era um inferno. Era um lugar que não tinha claridade, tinha muito pouca claridade, escuro com pouca claridade, várias salas enormes, tinha várias salas. No local onde a gente foi, era um local onde tinha várias salas de reuniões. Eu não vi locais de torturas neste lugar, no inferno. Era como se fosse um salão enorme, onde tinha várias portas de entradas, com várias salas de reuniões enormes, com pouquíssima luminosidade, porque era tudo escuro, mas tinha pouca claridade ali. E a gente foi andando até chegar em uma sala enorme. E no momento que a gente adentrou nessa sala, começou a entrar vários demônios dentro daquela sala. Mas muitos demônios mesmo. Eu não enxergava com a minha visão esses demônios. Eu enxergava com a minha mente. Como que eu posso dizer, gente? É uma coisa difícil para falar. É muito complicado para falar. Mas eu enxergava aqueles demônios com a minha mente. Eu sabia que aquela sala estava cheia de demônios, mas eu não via visualmente com os meus olhos. Eu via com a minha mente. E eu sabia que aquela sala estava cheia de demônios. E foi chegando muitos demônios dentro daquela sala e já começou a sentar em volta da mesa. Era uma mesa muito grande. Era uma sala enorme, com a mesa enorme, muito grande, gente. A proporção daquela mesa era muito grande. E tinha várias cadeiras em volta dessa mesa. Muitas cadeiras. Era uma mesa oval, mas quase que retangular, porque ela era enorme. E cadeiras em volta. Muitas cadeiras. E aqueles demônios sentaram em volta daquelas mesas, naquelas cadeiras, e começou a reunião. E eles trataram de vários assuntos ali,
muitos assuntos, tipo pandemia, tipo alguma doença, tipo algum desastre, tipo alguma catástrofe. Era como se esses acontecimentos que acontecem hoje fosse fruto daquela reunião. Mas eu sei mentalmente que algo muito ruim está para acontecer ainda no nosso planeta, no nosso mundo. Algo que não é bom, algo muito ruim, está para acontecer ainda. Só que eu não sei dizer o que é. E sei também que algo muito difícil, algo que não é bom, uma coisa muito ruim ainda está para acontecer. Só não sei dizer o que é. Mas infelizmente eu tenho que dizer que algo muito ruim ainda está para acontecer. Que Deus venha ter misericórdia de nós. E aí, gente, eu participei daquela reunião. Só sei dizer que teve um momento em que um daqueles demônios, que era chefe ali dentro, que estava coordenando aquela reunião, ficou muito bravo e bateu com as mãos naquela mesa e começou a urrar, gritando. E nesse momento, aqueles demônios que estavam em volta da mesa começaram a correr. E eu já corri direto aonde estava o anjo Isabel, porque eu precisava voltar com ele. E ele me disse que o horário já tinha se findado, que a gente teria que sair o mais rápido possível dali. E ele segura no meu braço direito e a gente começa a sair daquela sala de reunião, começa a andar naqueles corredores, tudo bem escuro ali, muito difícil para enxergar, luminosidade muito baixa, muito ruim ali dentro. E era um salão muito grande, a gente estava saindo dali já. E eu teria que acompanhar o anjo Isabel, eu não podia me afastar dele, teria que voltar com ele pelo mesmo caminho que a gente entrou, a gente tinha que fazer a mesma trajetória que a gente fez para chegar até lá. A gente tinha que fazer a mesma trajetória que a gente fez para entrar lá. Então a gente ia fazer a mesma trajetória para voltar. E a gente saiu daquele lugar que era um inferno e começou a subir ladeira acima, tranqueira acima, terra acima, pedras, pedregulho, tranqueira, subida, morro, barranco para cima, terra, escuridão, abismo acima, vamos se dizer assim, porque era um abismo. Era um abismo, era um barranco, um abismo. E a gente subia. A gente fez a mesma trajetória que a gente fez para chegar até lá. Foi a mesma trajetória para sair. E fomos subindo ladeira acima. Barranco acima. Abismo acima. E aquele anjo segurando no meu braço direito. E fomos subindo, até chegar na mesma rua em que eu estava flutuando no ar, onde eu vi aqueles dois anjos na minha frente,
que começou a conversar comigo. E nisso, rapidamente eu já volto para o meu corpo e anoto toda a experiência que eu tive. Gente, essa experiência foi muito real. Eu não consigo lembrar as coisas que foram tratadas nessa reunião, mas eu só sei que eu participei do começo ao fim. Tudo que foi tratado naquela reunião, eu assisti, eu ouvi, mas não me foi permitido lembrar tudo que aconteceu naquela reunião. Eu lembro dos gestos que foram feitos daquele líder que estava ali, aquele líder daqueles demônios que estavam ali. Eles tratavam de assuntos importantes, assuntos daqui da terra, terrenamente falando. Tratavam de assuntos que eles queriam tramar. Tratavam de assuntos concernentes aqui da terra. Coisas que eles estavam planejando fazer aqui, no nosso mundo físico, no nosso planeta Terra. E eu tenho que confessar para vocês que algo muito grande, algo muito ruim ainda está para acontecer. Vamos orar, vamos vigiar, vamos interceder a Deus para que venha ter misericórdia da humanidade, de nós humanos, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos de uma intervenção divina. Porque essa reunião foram tratados assuntos concernentes ao nosso mundo físico aqui. Coisas que estavam tramando lá para fazerem aqui. E algo muito grande ainda vai acontecer, está para acontecer. Mas se nós unirmos em oração, unirmos com a nossa fé no Senhor, pedindo intervenção divina, nós podemos vencer esse mal que está por vir sobre a terra. Não digo vencer, mas podemos passar pelo que está por vir, podemos passar de uma forma menos caótica, menos terrível, menos desastrosa, com a ajuda de Deus, com as nossas intercessões. Eu não acho que a gente vai ficar livre das situações que está por vir. Mas se orarmos, clamarmos a Deus, clamarmos por uma intervenção, como que eu posso dizer? Uma intervenção divina, uma intervenção da parte do Senhor, da parte de Deus, nós não vamos estar isentos de passar por essa situação que está por vir, não.
Mas se clamarmos a Deus por uma intervenção divina, eu creio que vamos passar pela situação que vamos passar ainda de uma forma menos caótica, de uma forma menos desastrosa, de uma forma mais leve. Vamos se dizer assim, né? E que Deus venha ter misericórdia da humanidade. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus venha intervir sobre o que está por vir ainda em nosso planeta. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor para que nos dê força, nos dê sabedoria e nos ajude, que venha nos fortalecer também, fisicamente e espiritualmente. Que Deus venha ter misericórdia da humanidade e do nosso planeta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.